Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Hoje eu quero começar esse podcast falando uma frase, né, que eu me lembro que meu pai me falava quando eu era menor e tal, né? E principalmente ele me falava essa frase quando a gente ia visitar, né, alguns terrenos, alguns patrimônios que ele tem até hoje, né? E aí eu era pequeno, e aí ele me levava para esses lugares, né? E aí eu chegava lá, eu ficava olhando, nossa, eram só terrenos, era só terra e mato. E em outros patrimônios que ele tinha, às vezes tinha uma casa, um lugarzinho ali para a gente tomar uma água, ele guardava alguns materiais, mas eu ficava intrigado e muitas vezes eu perguntava, poxa pai, mas por que a gente, né, com um dia ensolarado desse, um dia bem gostoso para estar com a família, estar num parque, estar na praia, a gente está aqui no meio do mato, no meio do nada? E meu pai falava assim para mim, filho, você vai aprender que com isso que os olhos do dono é o que engorda o gado. Ele me falava desse jeito. Os olhos dos donos é o que engorda os seus gados. E essa frase, né, eu ficava perguntando, mas meu pai não tem nem gado, meu pai não cria nem galinha. E como ele estava falando que os olhos do dono engordam o gado, né? Claro que isso é uma analogia, né, pessoal? E claro que algum tempo depois eu comecei a entender melhor isso, né? Por quê? Porque quando meu pai ia nesses terrenos, nesses imóveis que ele tem até hoje, o que ele costumava fazer? Ele ia lá, ele colocava uma cerquinha, ele dava uma carpinada, abaixava ali o mato e deixava, de fato, aquele lugar ali, muitas vezes até você olhava assim, você achava um território meio inóspito, né, por conta dos matos e tal, e de não ter tantas casas no entorno. E aí, quando a gente saía, geralmente esse lugar ele estava melhor para se ver, mais agradável. Porque você olhava no terreno do lado, você via só mato, né? Uma coisa às vezes meio largada. Aí você olhava para o outro, também era muito largada. Aí você olhava para ele estava bem aplanadinho, bem carpido, com mato bem baixinho, né? Parecia até uma grama, um gramadinho. Então valorizava. E com isso, olha só, pessoal, meu pai ele conseguiu ter retorno de investimento muitas vezes bem maior do que o investimento que ele fez. Ou seja, aquele terreno, né, o patrimônio que talvez ele tenha comprado ali por 100, 200 mil reais, não sei ao certo porque eu era muito pequeno, então não tinha essa percepção financeira, mas aproximadamente ele conseguia ali captar, né, de retorno desse investimento aproximadamente uns 100 mil reais para cada negócio que ele fazia, né? E diga-se de passagem que ele faz isso até hoje, ele é aposentado e ele vive aí dando uma olhadinha em terrenos que estão desvalorizados, aí ele vai lá, melhora um pouquinho, compra, melhora um pouquinho e depois ele vende e ganha uma graninha. E aí eu aprendi com isso, galera, que é importante a gente olhar para o nosso negócio, olhar, né? Não só olhar, mas sempre procurar melhorar o nosso negócio, né? Se no caso aí de um terreno ele não tinha muito o que fazer, mas ele colocava ali uns pauzinhos, uma cerca, né? Para evitar que os bichos entrassem, dava uma carpida e plim! O negócio, tipo, com um dia de trabalho, ele tinha uma valorização, assim, muito grande. Então, pessoal, esse é o recado para a gente olhar mais para os nossos negócios. Se você tem aí, pelo menos, se você não tem ainda o negócio, ainda não tem o negócio, Lelis,
eu estou ainda criando, né, desenvolvendo um projeto para eu lançar um produto meu, para eu me lançar. Então, o que eu convido a você fazer? Assim como eu fiz quando entrei no digital. Eu olhava para todos aqueles volumes de dinheiro, aqueles volumes de negociação, aqueles volumes, né, de capital para investir nesse tipo de negócio do marketing digital e achava realmente aquilo uma coisa surreal, que não ia acontecer comigo. Mas eu pensei exatamente nessa frase que meu pai disse, né? Os olhos do dono é o que engorda os seus gados. Então eu comecei a olhar todos os dias, por mais que eu não fizesse, eu não tivesse uma ação ali para fazer, né? Dentro mesmo de um projeto, uma ideia de um negócio, eu todos os dias eu estava lá. Eu entrava, por mais que eu ficasse ali pouco tempo, eu ficasse 1, 2 horas, mas eu sempre entrava, eu olhava, não, poxa, esse link não tá legal, ou eu posso puxar essa copy aqui para depois essa imagem, não, pô, como é que tá a construção do meu site, né? Olha só, eu construí o meu site mesmo sem ter contratado um plano de hospedagem, um domínio. Isso, e hoje eu tenho o meu plano de hospedagem, o meu domínio, enfim. E isso é uma coisa que realmente eu comecei a plantar lá atrás. E mesmo sem ter, assim, era um terreno inóspito, né? Eu tô falando do meu negócio digital. Era um terreno inóspito. Você olhava, você não achava graça naquilo. Mas, de tanto eu sentar todos os dias, olhar e fazer as coisas acontecerem, a coisa começou a tomar forma. E realmente, os meus olhos, eles acabaram valorizando o meu negócio. Tanto é o número de parceiros, né, que hoje a Mindset Digital tem. Então, olha só, pessoal, por mais... E se você, né, eu falei se você não tivesse um negócio, não tiver, só tem um projeto, mas se você tem o seu negócio, faça o mesmo. Por mais que, não, tá tudo tranquilo hoje, mas vai lá, dá uma olhada. Entra, fica ali 1 horinha cuidando do seu negócio, percebendo se os gatilhos estão bem instalados na sua copy, se o direcionamento daquele criativo, aquela imagem que você fez está realmente persuasiva, né? Olhe como se você fosse o cliente do seu negócio, olhe como se você comprasse o seu produto, né? Seu próprio produto. Então, dê mais atenção ao seu próprio negócio, mesmo se esse negócio ainda não estiver consolidado, ele estiver ali bem no começo, ou até mesmo se ele for apenas um projeto. Mas ele vai ficar cada vez mais bonito, mais rebuscado, mais incrementado, mais sofisticado, à medida que você mesmo valorizar o seu projeto ou o seu empreendimento, tá certo? Então, olha só, galera, é muito importante a gente fazer isso e não esperar o feedback do outro, porque você vai valorizar o seu produto, o seu empreendimento e as outras pessoas vão começar a perceber isso pelo simples fato, tá? De você estar sempre atento a melhorias no seu negócio. Então, galera, essa é a dica e o conteúdo de hoje, beleza? Vamos olhar melhor e mais vezes para o nosso próprio negócio, beleza? Então, continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!